Hoje eu acho que não tem cidade no país que tenha um trânsito sossegado. Acho que é a reclamação constante de todos, né? Você acompanha aí, você viaja, as cidades cresceram muito e principalmente a frota, né? Pra você ter ideia, hoje Campo Grande é uma cidade aí com aproximadamente 400 mil, 450 mil veículos. Dessa quantidade, nós temos 110, 120 mil motos. Então, realmente é um trânsito pesado e isso é um fenômeno que está ocorrendo em todas as cidades do nosso porte. Pois é, mas a prefeitura, o município de Campo Grande tem tido uma preocupação enorme, né, com esse negócio de abrir novas vias. Campo Grande é uma das cidades mais bem aquinhoadas com recursos e com recursos para desafogar o trânsito. Por que o trânsito me parece que termina se juntando num lugar só? Pois é, na realidade o prefeito tem toda uma equipe de planejamento, né? A equipe nossa da Prefeitura de Planejamento Urbano, Desenvolvimento de Projetos, fez grandes obras interligando uma série de áreas. Você vê essa avenida nova, Alúdio Martins Coelho, então ela liga regiões importantes, ela faz uma interligação também ali com o Embiruçu Cerradinho. Hoje você sai lá do União, se você quiser ir para o Detran, você faz um corte enorme, desafoga áreas centrais, desafoga a Júlio de Castilho. Então nesse aspecto o Campo Grande trabalhou bem, né? Houve uma preocupação do prefeito muito grande também na busca por recursos. Só na minha área, Sérgio, nós conseguimos captar o ano passado 58 milhões do Pró-Transportes e agora, esse ano, nós já estamos aí prestes a receber mais 180 milhões do PAC da mobilidade. Então são 230 milhões a serem investidos, né, em mobilidade urbana nesses próximos anos. Agora, existe também de todos nós, um aperto maior ainda em termos de planejamento urbano, para que as cidades não fiquem extremamente adensadas em determinadas regiões, para que haja uma descentralização dos serviços, para que evite que as pessoas se desloquem, né, desnecessariamente, saindo do seu bairro para ir em uma agência bancária que só tem no centro. Sair do seu bairro para ir ao centro porque aquele determinado serviço só existe lá. Então, essa área de planejamento urbano é uma área complicada, nós temos bons técnicos, e é uma área que vai dar muito trabalho para a gente, e aí vai surtindo esses efeitos de diminuir essa concentração de veículos e pessoas numa área só. Esse plano de mobilidade urbana, ele visa preferencialmente a região central da cidade, é isso? Não, na realidade é um trabalho que nós temos feito estamos fazendo há 2 anos, um trabalho. Campo Grande foi uma das poucas cidades selecionadas para o Pacto da Mobilidade, só foram 9 cidades do nosso porte selecionadas no país. O que nós vamos fazer com esses recursos? A construção de 4 novos terminais em áreas de periferia, em áreas afastadas do centro. Então nós temos um terminal, por exemplo, ali na Avenida dos Cafezais, um terminal no Tiradentes, um terminal no Paraty. Isso vai facilitar muito, né, a circulação, o ganho de tempo de deslocamento de ônibus dessas pessoas. E o outro item importante é a construção de corredores, né, corredores exclusivos de transporte coletivo, que vai ligar esses terminais afastados, né, ao centro da cidade com mais rapidez. Não sei se está ligado à sua agência, a sua secretaria, mas como é que está a questão da licitação para o transporte coletivo em Campo Grande? Nós estamos na fase final, nós já marcamos a data da audiência pública, né? A audiência pública iria ocorrer, que foi publicada, iria ocorrer no próximo dia 26, mas nós tivemos que fazer uma republicação adiando por mais uma semana, e feita essa audiência pública, nós temos um prazo de 10, 15 dias para a publicação do edital. Esse trabalho todo tem sido feito pelo Marcelo Amaral, que é o nosso presidente da agência de regulação. É o Marcelo que faz a parte de edital, do projeto básico. Então é algo que vai ocorrer nos próximos 15, 20 dias. Nós já devemos estar aí com o edital de licitação publicado para essa concorrência. Quer dizer que até meados de 2012 você acha que essa concorrência já sai? Com certeza. Lógico que, né, Sérgio, é uma concorrência complicada e aí inúmeras empresas participam e a gente fica sempre, vamos dizer, nós corremos o risco de recursos, de ações, de questionamentos do edital, então isso atrasa muito. Por exemplo, nós fizemos licitações, a licitação, por exemplo, que eu fiz para concessão de táxi, táxi e mototáxi. Nós levamos 2 anos para fazer uma licitação dessa.
Mas o transporte coletivo, eu acho que não vai ocorrer isso. Nós temos trabalhado bastante na elaboração desse edital. Com certeza, eu acho que aí até julho nós já teremos isso praticamente definido. Nesse problema da mobilidade urbana, quer dizer, quando eu provoquei você da questão do centro da cidade, é porque me parece que os problemas hoje mais sérios e prioritários, né, estão localizados exatamente no centro da cidade. O que há de proposta de mudança no centro da cidade com esse plano de mobilidade urbana? Sérgio, o que a gente tem que trabalhar hoje duramente, eu acho que todo mundo da área de transporte tem feito isso, em todas as cidades do nosso porte. Estava lendo recente uma entrevista sobre Blumenau. É o que cabe para a gente também. O que as pessoas estão procurando? Ganhar tempo no transporte coletivo, dar mais velocidade ao ônibus. Em média, uma cidade como a nossa, o transporte coletivo, um ônibus nosso em média, ele faz 18 km por hora, um pouquinho menos, 17 km por hora. E o ideal é que você consiga que esse ônibus faça 22 ou 23 km por hora para ganhar tempo para o cidadão ter uma viagem mais confortável e a gente reduzir custo. E aí entra a questão da área central, como você está falando. E a área central nossa é um gargalo, né? Nós temos a Avenida Afonso Pena como o nosso grande distribuidor de demanda na cidade e nós precisamos investir, como nós temos feito. Por exemplo, o governo do estado investiu firmemente no recapeamento asfalto, isso ajuda muito. Agora nós estamos investindo na modernização da parte de semáforo, para coordenar melhor a Afonso Pena, para que a gente ganhe tempo. Nós estamos finalizando a questão da sinalização. Com o término, por exemplo, da reforma da Praça Ari Coelho, a Praça Ari Coelho ganhará novos pontos de ônibus. Todos os pontos da Praça Ari Coelho serão um mini terminal, igual o Pegue Fácil que nós estamos fazendo, né? Em parceria com a Setur. Então o centro está recebendo uma atenção especial, porque realmente é o nosso grande gargalo. O prefeito, né, Siltrade, até recentemente estava entregando obras, né, na periferia de pavimentação das linhas de ônibus. Hoje, todas as linhas de ônibus estão pavimentadas ou ainda falta alguma? Praticamente, Sérgio. Nós estamos hoje com 99% das nossas linhas pavimentadas. Esse recurso foi o recurso que o prefeito captou através do ProTransporte. O prefeito captou há 2 anos atrás 58 milhões no ProTransporte. E desses 58 milhões, ele pavimentou essas linhas de ônibus, né? Ele usou 25 milhões para pavimentar as linhas de ônibus, isso é um ganho enorme, e ele usou também o recurso para fazer a reforma da Júlio de Castilho, entre outros itens, como por exemplo, isso que eu estou te falando da modernização semafórica. Uma obra nova que poucas pessoas não viram ainda, que está saindo, é aquela ciclovia ligando ali a região da Avenida das Cafezais até o Morinão. Então, interligar aí com a Fábio Zaran. É uma ciclovia bonita, está sendo feita, uma região importante, que as pessoas circulam muito de bicicleta, ali com aquela ligação das Cafezais, a Moreninha. Ela faz parte desse pacote de recursos que o prefeito conseguiu em Brasília há 2 anos atrás. Quanto ao estacionamento pago no centro da cidade, me parece que vai ter uma concorrência, uma nova licitação? Não, já teve, Sérgio. A Flexpark, ela opera aqui em Campo Grande há 10 anos atrás, tinha um contrato de 10 anos, com a possibilidade de ser renovada uma concessão por mais 10 anos. Certo. O prefeito pediu naquela ocasião que eu fizesse uma avaliação, tanto técnica quanto legal, sobre a possibilidade de renovação da Flexpark. Nós aproveitamos e nessa ocasião fizemos a renovação com algumas exigências que não constavam no contrato anterior. Com o contrato antigo, a gente foi aprimorando. Então acabamos, acho que a coisa de 15 dias atrás, fizemos essa renovação com exigência, por exemplo, de melhorias, né? Melhorias na questão da aumento de pontos de vendas, facilitar a sinalização, reforma dos parquímetros, que consta dessa nova contratação. A vereadora Graziele Machado fez umas críticas esse problema do estacionamento, e uma das críticas que ela fez foi o problema da pessoa, por exemplo, que não tem garagem em casa, entendeu? Poder estacionar, que estava previsto na lei. Foi revisto isso? A gente analisou toda a legislação, essa lei que a vereadora, gosto muito da Graziela, uma pessoa ótima e muito competente, e essa lei que a vereadora Graziela estava citando, ela não havia sido regulamentada, não foi regulamentada até hoje. Então, agora, Sérgio,
O estacionamento hoje nas nossas cidades, nas cidades todas do Brasil, as pessoas estão tendo um choque enorme, né? Quando eu vim para a Getran há 3 anos atrás, a primeira entrevista que eu dei, eu me lembro que eu falei, olha, vocês vão levar um susto muito grande no item estacionamento nas grandes cidades, porque vai ser um item caro, um item difícil, raro, porque com esse aumento de volume, a vaga para você estacionar em qualquer cidade do país hoje ela é muito rara. Então, e as pessoas levam esse choque, porque elas pegam o seu veículo e falam, eu vou ao centro, eu vou a 14 de julho, e ela vai chegar lá, ela não vai encontrar vaga estacionar. E aí a necessidade de ter um sistema de parquímetro que funcione, que seja rotativo. Hoje o nosso grande problema nessa área é que as pessoas normalmente não acionam o parquímetro, não cumprem a questão da rotatividade e acaba prejudicando todo mundo. Mas a Getran e a Prefeitura contribuiu bastante também com isso, quando acabou com alguns estacionamentos tradicionais na cidade, como os canteiros da Afonso Pena, por exemplo. Pois é, aí é uma discussão, né, Sérgio? Que as pessoas falam, poxa, vocês acabaram com o estacionamento dos canteiros da Afonso Pena. Mas na realidade hoje, se você puxar pela memória e ver a Afonso Pena de 6 meses atrás, a Afonso Pena de hoje é outra avenida, né? É uma avenida que a cidade merece, uma avenida onde o nosso cartão postal está bonita, está arborizada, os canteiros estão todos reformados. Aquela discussão com os dogueiros foi muito bem equacionada com eles. A Pedra, por exemplo, hoje mudou para a antiga rodoviária, estão bem alojados lá. E hoje Campo Grande tem um dos canteiros, uma das avenidas mais bonitas do país, iluminada à noite. A gente não pode só priorizar o veículo. Nós não podemos ficar com essa ideia, não, mas ali estacionavam, por exemplo, cabia o estacionamento para 280 veículos na Afonso Pena inteira. O que é melhor? Você ter estacionamento para 280 veículos ou você ter um cartão postal revigorado? Então essa foi a opção que o prefeito fez de hoje ter, com certeza, uma das avenidas mais bonitas do país. Rodel, e a sinalização digital? Sinalização digital, que você fala aqueles... os pardais. A fiscalização, a fiscalização eletrônica. Né? Olha, é um necessário. Até para você ter ideia, eu estava agora há pouco, você estava conversando com o Raul antes da entrevista aqui, e o Raul estava falando, Rodel, eu coloco o radar aqui na frente da rua da rádio, as pessoas passam correndo e tal. Nós temos um problema enorme de velocidade, não só em Campo Grande, mas em todas as nossas vias. O que a gente tem, eu como gestor, o que eu tenho uma preocupação muito grande é que não haja exagero. Agora veja bem, o que a posição do prefeito nesse aspecto? O Denatran e o Contran determinaram, por exemplo, que não há necessidade de sinalização dos equipamentos eletrônicos mais no país. A posição do prefeito, não, eu quero os nossos equipamentos sinalizados. Eu não quero que ninguém aqui em Campo Grande seja pego, né, distraidamente, porque existe o equipamento escondido. Então nós optamos, eu acho que hoje, se você comparar, os nossos equipamentos são os mais bem sinalizados do país. Então o equipamento está lá sinalizado, a pessoa só vai ser multada se ela quiser, né? Porque a velocidade está estabelecida. E eu tenho um cuidado enorme para colocar o radar, ou seja, o avanço do sinal, em locais que as pessoas pedem e exigem que tenha uma relação com o acidente. É o caso, por exemplo, agora desse semáforo ali na Lúdio Martins Coelho com a Rua Petrópolis. Morreram 3 pessoas lá, uma avenida nova totalmente sinalizada. Então não adianta, você não tem como fugir de um local desse de colocar um radar para dar segurança. Léo, 2 pontos importantes que a gente, às vezes a comunidade cobra. Se tiver com o Rodel, pergunta para ele 2 pontos. Um é um semáforo numa rua cruzamento de 2 ruas em Campo Grande, que é complicado. Rua da Divisão com Raquel de Queiroz. Quase todos os dias a gente tem acidente naquele local ali. Você vem da Raquel de Queiroz no horário da manhã, nos horários de lanche, para você entrar na divisão é meia hora parado esperando, motoqueira, onde tem carro pesado, etc e tal. E sem contar os pedestres. Acidente acontece praticamente todos os dias naquele cruzamento e não tem um semáforo naquela região. E os alunos da escola Joaquim Murtinho, foi criado o canteiro e estão pedindo uma faixa para atravessar de um lado ao outro na Afonso Pena, porque o ônibus o ônibus que sobe a Afonso Pena, para de frente do Joaquim Murtinho,
aí não tem essa faixa, essa via, a faixa do pedestre, até mesmo atravessando por cima do canteiro ali, porque ali são mais de 3.600 alunos, eu acho, naquela escola do Coelho. Como fez aqui na Unidep, aqui no Colégio Dom Bosco, que tem a faixa bem de frente à escola. Há possibilidade de estudar um mecanismo para resolver esses problemas? Olha, o caso, por exemplo, da divisão para essa que era a rua da divisão, por exemplo, a rua é extremamente perigosa. Há pouco tempo atrás aconteceu um acidente lá que eu acho raro no Brasil. 2 motos bateram de frente e uma explodiu, né, e pegou fogo. Isso, olha que eu trabalho com trânsito há tantos anos e nunca tinha visto isso. O excesso de velocidade da rua da divisão é espantoso. É uma rua que a gente tem um cuidado muito grande. Agora, ontem, por sinal, acho que está saindo um condomínio naquela região também, e a gente está preocupado com isso. Nós temos procurado, nós temos conseguido colocar de 20 a 30 semáforos por ano em Campo Grande, porque eu trabalho também com orçamento. Né? Lógico, como você fala, olha, tem a rua da divisão, tem o local tal, tem a rua de Martins Coelho com a Petrópolis, tem a rua tal. Então eu tenho uma série de locais em Campo Grande que eu sei, nós sabemos, a população nos informa sobre a colocação de semáforo, mas eu tenho um orçamento. Né? Eu tenho que respeitar aquele recurso que eu tenho. Meu recurso não é ilimitado. Então, mas a gente tem procurado atender e eu vou olhar com mais cuidado esse local. A Afonso Pena, o caso do Joaquim Moutinho, nós temos um semáforo a 50 metros ali na Pedro Celestino e nós temos um semáforo a 50 metros na Rua Barbosa. Então é só a pessoa se deslocar 50 metros antes, 50 metros para atravessar na faixa do semáforo. Nós vamos fazer um tratamento melhor ali na Afonso Pena, inclusive que vai atingir esse trecho de Joaquim Moutinho, de semáforos especiais para pedestre, com botoeira, em que para tudo para o pedestre atravessar. Se nós começarmos a recortar nossas avenidas, a cada segmento, recortar porque a pessoa quer atravessar, nós vamos ter o trânsito totalmente interrompido e nós vamos descaracterizar todas as nossas avenidas. A Mato Grosso também vai passar pelo mesmo tratamento da Afonso Pena daqui a um tempo, né? A reforma dos canteiros, a eliminação dos estacionamentos. A Mato Grosso tem um problema enorme hoje de conversão à esquerda, que tem que ser eliminado, porque não cabe mais na caixa da Mato Grosso, que é mais estreito que a Afonso Pena. Mas as pessoas, na realidade, elas vão ter que ter a paciência e o cuidado de se deslocar um pouquinho mais para a esquina e atravessar num semáforo. Senão nós vamos ter um recorte a cada 50 metros uma avenida e você acaba parando a cidade de modo geral. Quer dizer, a Zaran já está quase assim, né? A Zaran já está quase assim. É faixa que não... A Zaran já está quase assim. A Zaran hoje, Sérgio, eu acho que entre as nossas avenidas, uma avenida extremamente complicada. Nós temos um problema ali na Zaran com a 3 barras, que se você for lá 5h30, 6 horas da tarde, está terrível. Né? Eu estou estudando aquela região, trabalhando num jeito de melhorar ali aquela região das 3 barras ali, que é mão dupla, chega na Zaran, que é o semáforo de 3 tempos, fica um caos 5h30, 6 horas da tarde. Agora, realmente é isso aí, à medida que você vai segmentando, e o caso ali do Joaquim Moutinho, se você faz um canteiro, se você reforma, e você começa a fazer passagens sobre a avenida, ela vai complicar. Eu vou te citar um exemplo. Se você pegar uma outra avenida, vamos comparar, por exemplo, hoje, se você morar em São Paulo, você tem a Avenida Paulista. Você não atravessa no meio da Avenida Paulista, você vai procurar ir até o semáforo no cruzamento e atravessar. Esse deslocamento é necessário. Né? Da mesma forma que nós, como pedestres, temos que exigir que o carro nos respeite, também o pedestre ele tem que fazer um pouquinho de esforço e paciência para atravessar nos cruzamentos. Começou ontem à noite, você estava lá, o Encontro Nacional de Segurança e Crimes do Trânsito em Campo Grande. Qual a importância desse seminário para o trânsito na cidade? Sérgio, você veja bem, ontem estavam lá praticamente as maiores autoridades nacionais de trânsito do país. O presidente do Denatran, a diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal. Esse evento é um evento organizado pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Detran, Mato Grosso do Sul, né? E outras entidades. Importantíssimo, porque ontem fizeram essa pergunta, eu falei, olha, veja bem, Campo Grande está sendo uma cidade considerada em que nessa área de trânsito há uma vontade política de se resolver o problema, há uma capacidade técnica. Eu desafio hoje
cidade do nosso porte que tem estrutura física e técnica, como tem um Detran MS, a GETRAN, CIPETRAN, né, a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma vontade política, capacidade técnica. Isso tem feito que as pessoas, quando procuram algum desenvolvimento na área de trânsito, olhem para a gente com mais carinho, e foi muito bem-vindo esse congresso para cá. Muito obrigado por sua entrevista, Udel, por mais essa entrevista. Né? Obrigado, eu fico sempre às ordens, e vocês, eu quero dizer para vocês que todas as sugestões, como vocês estão falando, colocação do semáforo na ESA, então, são sempre muito bem-vindas. Eu sempre falo que praticamente 90% das ações que nós tomamos na GETRAN, elas são oriundas dessas sugestões.